Tatsumi era um idiota despreocupado e inútil que achava que a vida era justa até descobrir que seus amigos tinham sido levados ao Nirvana. Então ele ficou furioso, juntou-se a um esquadrão de assassinos para se vingar e derrotar todos os inimigos que cruzassem seu caminho. Antes disso, Tatsumi tinha sido um campeão local da vila, cortando monstros que invadiam a vila como se fosse seu trabalho diário, obliterando-os facilmente. Mas logo, a glória de ser um herói da vila se tornou enfadonha. Ele então decidiu conquistar a grande cidade, sonhando com riqueza e fama. Mal sabia o tolo da vila que a cidade não era apenas sol e arco-íris. Estava infestada de maldade. No momento em que chegou, Tatsumi ficou encantado com a agitação da grande cidade, pois não era nada parecido com a vida tranquila da sua. Animado para se provar, ele foi direto para os quartéis militares, ansioso para se alistar no exército e ganhar dinheiro rápido. Mas em vez de ser bem recebido, foi expulso por cheirar a peixe podre. Derrotado, com suas esperanças diminuindo, ele topou com uma garota quente com melões do tamanho de sua cabeça, que prometeu conseguir-lhe um emprego se ele comprasse algumas bebidas para ela. Fascinado por suas duas enormes razões, o cara não pensou duas vezes. Tatsumi levou-a instantaneamente para o bar, comprou bebida para ela e entregou todas as suas economias como um tolo ingênuo. Claro, a loira o enganou e desapareceu, deixando-o esperando como um cachorrinho perdido até que o atendente do bar o expulsou, dizendo que ele tinha sido enganado. Sem ter para onde ir, Tatsumi dormiu nas ruas como um vagabundo sem teto. Foi quando uma garota rica chamada Arya tropeçou nele e gentilmente o convidou para sua mansão por uma noite. Agradecido pela hospitalidade, Tatsumi se abriu para o pai de Arya, contando-lhe sobre seus planos de conquistar a cidade e como seus amigos, Sayu e Ieyasu, tinham vindo para a cidade mais cedo para se juntar ao exército, mas desapareceram sem deixar rastro. O pai de Arya então prometeu ajudá-lo a ingressar no exército, o que deixou Tatsumi radiante de alegria. No dia seguinte, porém, Tatsumi se viu sendo usado como o carregador pessoal de compras de Arya, carregando todas as suas bolsas como um... Enquanto esperava por ela, ele notou um cartaz de procurado de um assassino notório, mas não deu muita importância. Mais tarde naquela noite, a mãe de Arya foi brutalmente atacada e cortada ao meio por um assassino, e Tatsumi sentiu uma intenção sombria e assassina na casa. Correndo pela mansão para verificar Arya, Tatsumi deu de cara com a assassina, uma garota cercada por um grupo de estranhos guerreiros mortais. Os guardas da mansão foram rapidamente massacrados, com um guarda tendo sua garganta cortada, outro empalado por uma lança e o último baleado na cabeça por uma assassina com aparência de Barbie. Enquanto o caos se desenrolava, o pai de Arya foi estrangulado até a morte por uma assassina felina com caudas mais longas que seu QI. Enquanto isso, um guarda tentou escapar com Arya para a floresta, dirigindo-se ao depósito apenas para encontrar Tatsumi. A assassina de cabelos pretos de antes entrou em cena. Naquele momento, Tatsumi corajosamente tomou uma posição para protegê-la, mas o assassino o tratou como se ele não fosse importante. Vendo isso, o guarda tentou contra-atacar atirando balas nela, mas o assassino desviou das balas e o cortou ao meio sem esforço. Determinado a proteger Arya, Tatsumi interveio, empurrando a assassina. Irritada pela sua interferência, a assassina avisou que ele não era o alvo dela, mas se continuasse no caminho dela, não hesitaria em eliminá-lo. Ignorando o aviso dela, Tatsumi avançou e os dois cruzaram espadas. A assassina rapidamente o dominou, chutando-o de lado e apunhalando seu peito. Felizmente, a espada atingiu um amuleto de sorte do chefe da sua aldeia, poupando sua vida. Mas a assassina, determinada a terminar o trabalho, se preparou para atacar novamente. Tatsumi, desesperado, implorou para que ela parasse, insistindo que não havia necessidade de aniquilar Arya, que tinha sido apenas gentil com ele. A assassina não deu atenção a ele, levantando sua lâmina para acabá-lo. De repente, a garota golpista loira de antes apareceu e disse à assassina de cabelo preto para recuar, dizendo que devia um favor a Tatsumi. Em seguida, o grupo invadiu o depósito onde Tatsumi descobriu algo horrível. Pessoas torturadas pela família de Arya, atraídas com promessas de ajuda na grande cidade. Entre elas estavam seus amigos, Sakyu e Ieyasu, mal se agarrando à vida. Vendo a verdade, a garota loira agarrou Arya enquanto ela tentava escapar, revelando a Tatsumi que sua chamada princesa inocente era na verdade uma psicopata perversa que sentia prazer em torturar os outros. Tomado pela raiva, Tatsumi não se conteve e cortou Arya em pedaços, seu sangue espirrando por toda parte. Tragicamente, Sayu, que tinha resistido por tanto tempo, finalmente sucumbiu aos seus ferimentos, morrendo após ver a vingança ser concretizada. Enquanto Tatsumi estava sobre o corpo sem vida de Arya, a garota loira o agarrou e declarou que ele agora fazia parte do grupo deles, Night. Tatsumi resistiu, não querendo se juntar à equipe deles, mas a assassina de cabelo preto o avisou que uma vez que a garota loira tomasse uma decisão, não haveria volta.
Sem outra escolha, Tatsumi os seguiu relutantemente até o esconderijo deles, sabendo que sua vida havia acabado de dar uma guinada drástica. No dia seguinte, Tatsumi sentou-se ao lado dos túmulos de seus amigos, prestando suas últimas homenagens e relembrando as memórias compartilhadas. Seus pensamentos foram abruptamente interrompidos quando a garota loira chamada Leone o agarrou pela cabeça, perguntando se ele tinha decidido entrar para o time. Quando Tatsumi recusou, dizendo que ainda não tinha interesse em seu grupo de assassinos bobos, Leone o levou a outro membro da equipe chamado Shion, pedindo a ela que o convencesse a se juntar. Shion então respondeu, ameaçando cortar seu magnum da região onde ele pendia se ele não obedecesse. Palavras, mas naquele momento, a Barbie de cabelo roxo da equipe chamada Mina invadiu, exigindo saber por que Leone havia trazido o tolo para o esconderijo deles. Leone explicou que Tatsumi agora era um deles, mas Mina zombou de Tatsumi, dizendo que com um rosto tão nojento e risível, ninguém o levaria a sério como assassino. Depois, Leone levou Tatsumi para fora para conhecer Bulat, o único membro masculino da equipe com o físico de John Cena, que estava treinando no quintal. Tatsumi não reconheceu Bulat inicialmente, pois o tinha visto antes na armadura LG. Enquanto apertavam as mãos, Leone informou a Tatsumi que Bulat era atraído por homens, chocando Tatsumi profundamente. Leone então levou Tatsumi a um riacho, onde encontraram o quarto membro da equipe, um idiota chamado Lubbock, que supostamente estava esperando para espionar Leone enquanto ela tomava banho. Pouco depois, ela levou Tatsumi para conhecer Akame, que estava assando e comendo carne de monstro. Ao vê-los, Akame jogou um pedaço de carne para Leone, mas não dividiu nada com Tatsumi, já que ele havia se recusado a se juntar ao grupo deles. Nesse momento, Akame informou Leone que o chefe do Night Raid estava por perto. Quando Leone se virou, encontrou a chefe da equipe, Najenda, sentada em uma cadeira. Depois de apresentar Tatsumi à líder, Leone levou Tatsumi para dentro para uma breve reunião. Dentro, Najenda formalmente convidou Tatsumi para se juntar ao Night Raid, mas ele inicialmente recusou. No entanto, quando Bulat ressaltou que eles eram os mocinhos lutando contra a corrupção da cidade, Tatsumi concordou, empolgado por se juntar aos buscadores de justiça. Porém, a equipe riu dele, chamando-o de grande tolo por pensar que eles eram heróis. Eles eram assassinos, eliminando o mal na cidade. Com isso, a líder deu oficialmente as boas-vindas a Tatsumi ao Night Raid e instruiu Akame a ajudá-lo a treinar. No entanto, ao longo das semanas, Akame apenas ensinou Tatsumi a cozinhar e pescar enquanto os outros iam em missões. Finalmente chegou o dia do grande trabalho. O líder informou que eles eliminariam duas grandes ameaças à sociedade. Ogre, o chefe da polícia imperial, e um comerciante de petróleo. Segundo a esposa de uma das vítimas, o comerciante de petróleo estava subornando Ogre com grandes somas para incriminar pessoas inocentes. A mulher devastada revelou que seu marido havia sido executado por um crime que não cometeu. Ao ouvir o caso, Tatsumi insistiu em enfrentar Ogre em sua primeira missão, apesar das dúvidas da equipe. Ele exigiu a chance de provar a si mesmo. No dia da missão, Leone levou Tatsumi à rua principal onde Ogre estava tomando uma bebida, enquanto ela e Akame lidavam com o comerciante de óleo. Mais tarde naquela noite, Leone agarrou o pescoço do comerciante de óleo enquanto Akame enfiava sua espada em seu coração. Agora era a vez de Tatsumi eliminar Ogre. Ele chegou ao bar onde Ogre frequentemente bebia e o atraiu para fora, dizendo que tinha algo importante para falar. Assim que saiu, Tatsumi avançou contra o Ogre feio com incrível velocidade e cortou sua barriga, derrubando-o no chão. Quando ele pensou que o Ogre estava acabado, o Brutamontes... No entanto, Tatsumi conseguiu escapar do ataque inicial, mas o Ogre rapidamente o dominou, jogando-o contra a parede. Determinado, Tatsumi atacou o Ogre novamente, desta vez saltando alto e desferindo um golpe impressionante que cortou o corpo do Ogre, eliminando-o instantaneamente. Depois a equipe o parabenizou pelo sucesso de sua primeira missão, e até Akame lhe deu um aperto de mão. Não demorou muito para que a equipe fosse informada sobre intrusos que conseguiram farejar o esconderijo da base do Night Raid na tentativa de relatar o segredo ao Imperador. Najenda havia instruído a equipe a ir atrás dos intrusos e garantir que nenhum deles saísse da ilha vivo. Enquanto a equipe perseguia os intrusos, Tatsumi, que estava em dupla com Bulat, pôde ver Bulat se transformar em sua armadura estilosa, o que o deixou animado porque era a coisa mais incrível depois do iPhone 16. Enquanto isso, Akame estava diante de 3 dos intrusos que balbuciavam sobre como a cortariam em pedaços e ela cortou habilmente seus pescoços com um único movimento, como Kitana. Por outro lado, Sheila cortou um dos intrusos que pretendia fazer um ataque furtivo, e Mina mirou sua grande arma, pulverizando um dos intrusos que estava quase escapando da... Ao mesmo tempo, Lubbock amarrou um intruso quente com um fio mágico, e quando o vilão pensou que estava prestes a começar 50 tons de cinza, o fio perfurou todo o corpo dela. Enquanto Tatsumi na floresta cortava a garganta de outro intruso e Bulat era atacado por 6 homens ao mesmo tempo, ele os cortou a uma velocidade incrível e se banhou no sangue deles.
Mais tarde naquele dia, Mina levou Tatsumi para a cidade para mostrar a ele como a cidade era incrível. Enquanto caminhavam pelas ruas, eles trombaram com dois idiotas tentando se divertir com uma garota. Então Mina se aproximou deles e pediu que se divertissem com as próprias mãos. Sem perder tempo, Tatsumi fez alguns movimentos com sua lâmina que derrubaram seus shorts inúteis, expondo seus pequenos pênis, fazendo-os correr como se suas bundas estivessem pegando fogo. A menininha, que quase foi violada, então agradeceu a eles, mas Mina instruiu a aprender autodefesa para parar de ser usada como um brinquedo. Pouco depois, Tatsumi e Mina, ainda aproveitando a vista da cidade, ouviram barulhos de uma aglomeração de pessoas, então se moveram em direção à multidão. Ao chegarem no meio da multidão, testemunharam uma cena horrível de cidadãos inocentes executados que os chocou. Mina então informou Tatsumi que os cidadãos inocentes que foram executados eram aqueles que se opunham aos atos maldosos do primeiro-ministro. Ela acrescentou que o jovem imperador estava sob a influência do tio, o primeiro-ministro que controlava todos os assuntos do país. Mais tarde naquela noite, a equipe recebeu a próxima missão, que era eliminar um homem chamado Yokol, um parente do primeiro-ministro que usa sua conexão com o primeiro-ministro para sequestrar mulheres e espancá-las até a morte. Imediatamente, a equipe entrou em ação, indo para a mansão de Yokol. Ao chegar à mansão, Tatsumi foi emparelhado com Mina, que imediatamente mirou sua grande arma em Yokai, que estava fortemente protegido. Mas ela ainda assim o eliminou habilmente em meio à multidão, atingindo o meio de sua cabeça. Vendo que seu mestre finalmente havia encontrado seu destino, os guardas avançaram contra a equipe. Mas eles se depararam com Leone e o resto da equipe, enquanto Tatsumi e Mina enfrentavam um dos principais mestres de artes marciais do Império. Vendo este ataque, Mina disparou contra o adversário, mas o cara desviou das balas com facilidade e quase a esmagou com um soco. No entanto, Tatsumi recuperou a compostura e chegou no momento exato. Ele instantaneamente agarrou o artista marcial pela cintura e ordenou a Mina que atirasse na cabeça do vagabundo. Ao ver Tatsumi se sacrificando por ela, Mina esqueceu que tinha que atacar o oponente e começou a chorar. Então Tatsumi gritou para a vadia sentimental se concentrar. Então Mina rapidamente se recuperou e pulverizou o peito do cara, criando um buraco maior do que o buraco entre suas coxas. Enquanto tudo isso acontecia, uma nova ameaça chegou à cidade e estava pronta para causar estragos e caos na cidade inteira. Nas semanas seguintes, Tatsumi treinou com Bulat, que lhe ensinou a melhorar sua técnica de ataque. Após a sessão exaustiva, eles almoçaram, durante o qual as garotas da equipe devoraram a comida como animais famintos. Mais tarde naquela noite, Najenda os informou sobre uma nova missão envolvendo um notório assassino em série que estava aterrorizando a capital. O alvo deles era Zanak, o executor, um maníaco desequilibrado que sentia prazer em decapitar pessoas, geralmente sob o manto da noite. Ansioso para entrar em ação e acabar com o reinado de terror do assassino, Tatsumi foi aconselhado a se acalmar, pois Zanak não era um oponente comum. Bulat informou que Zanak havia roubado uma relíquia imperial, uma arma poderosa forjada a partir de materiais coletados de bestas lendárias e metais raros. Najenda revelou ainda que cada membro do Night Raid também empunhava uma relíquia. Akame carregava o One Cut Killer, uma lâmina que injetava veneno com apenas um único corte. Mina empunhava Pumpkin, uma relíquia em forma de arma com poder de fogo devastador. Leone empunhava o Beast Ruler, um cinto relíquia que a transformava em uma poderosa besta, aumentando muito suas habilidades físicas. Lubbock empunhava Cross Tail, uma arma de fios versátil capaz de prender e cortar inimigos. Bulat vestia o Incursio, uma armadura demoníaca que fornecia defesa impenetrável. Sheol possuía a dissecação absoluta, uma gigantesca tesoura que podia cortar qualquer material. Najenda também informou Tatsumi que batalhas entre portadores de relíquias frequentemente resultavam em morte. Curioso, Tatsumi perguntou se eventualmente receberia uma relíquia como membro do grupo, e Najenda garantiu-lhe que o momento dele chegaria. Com isso resolvido, a equipe partiu naquela noite, esperando atrair Zanak para o campo aberto. Mal sabiam eles, Zanak já os observava de um prédio alto, olhando para Tatsumi como sua primeira vítima, imaginando seu crânio gordo e suculento sob a guilhotina. Para afastar Tatsumi, Zanak transformou-se em Sayo, sua melhor amiga falecida. Vendo Sayo deitada à sua frente, Tatsumi foi dominado pela emoção e correu para abraçá-la. No entanto, Zanak rapidamente revelou sua verdadeira forma monstruosa, com um sorriso aterrorizante como o do Coringa, chocando Tatsumi profundamente. Os dois começaram a lutar, mas Tatsumi estava claramente em desvantagem, enquanto Zanak, usando os olhos especiais de sua relíquia para ler cada movimento de Tatsumi, o espancava sem piedade. Antes que Zanak pudesse desferir o golpe final, Akame interveio, e os dois se enfrentaram em uma velocidade relâmpago. Percebendo que precisava limpar a mente para derrotar Zanak, Akame lutou arduamente, mas teve dificuldades para desferir um golpe decisivo. Zanak então se transformou na irmã mais nova de Akame, Kurone, esperando pegá-la de surpresa. Mas Akame não se deixou enganar. Ela cortou o corpo dele e quebrou sua espada. Movendo-se com precisão relâmpago, ela avançou e cortou a garganta de Zanak, obliterando-o.
No dia seguinte, Tatsumi acordou com o som de Shiol falando enquanto dormia ao seu lado, o que o fez perceber que, apesar de ser uma assassina durona, ela tinha um lado bobo. Mais tarde naquela manhã, o chefe decidiu colocar Shiol no comando do treinamento de Tatsumi, embora Lubak não achasse que fosse a melhor ideia. Pouco depois, Shiol fez Tatsumi usar uma armadura pesada para nadar como parte do regime de treinamento de assassinos. Durante o treinamento, Shiol se abriu para Tatsumi, revelando que quando se juntou aos assassinos, ela era um verdadeiro desastre. Ela não conseguia cozinhar, limpar ou mesmo lavar roupa sem fazer bagunça, o que levava os outros a zombarem dela constantemente. Ficando emocionada, Shiol compartilhou sua história de vida, explicando que sempre foi desajeitada e propensa a acidentes. As pessoas costumavam chamá-la de a garota louca com parafusos soltos na cabeça, e por causa disso, ninguém queria ser amigo dela. Exceto por uma garota que lhe deu uma chance. Infelizmente, Yo acabou eliminando o namorado agressivo da garota, pensando que estava protegendo sua amiga, sem saber que a maluca na verdade gostava de caras assim. Depois disso, os amigos do namorado vieram se vingar, mas acabaram se juntando a ele na vida após a morte, já que Shio os eliminou sem esforço também. Nesse dia, ela percebeu que, embora fosse um desastre na maioria das coisas, quando se tratava de acabar com a vida de pessoas más, ela era profissional. Ao ouvir sua história, Tatsumi percebeu que por trás do rosto inocente de Shiol havia um lado perigoso e mortal. Mais tarde nesse dia, a equipe decidiu oferecer a Tatsumi uma relíquia, a relíquia ocular que podia prever o futuro que Izanagi havia inicialmente manejado. Então, quando Tatsumi a colocou na testa e ativou o poder da relíquia, ele pôde ver todas as comportas das meninas, o que fez o cultuado tarado ficar eufórico. No entanto, a relíquia logo o rejeitou por causa do seu par de comportamentos. O chefe então deu a Tatsumi um livro contendo informações sobre todos os artefatos, permitindo-lhe escolher um. Tatsumi então pediu o relicário mais forte, mas o chefe disse-lhe que o mais forte, um relicário de gelo, estava em posse de um maníaco louco na região norte. Desapontado, Tatsumi então perguntou se havia uma relíquia que pudesse trazer os mortos de volta, na esperança de reviver seus amigos caídos, mas a equipe informou-lhe que tal relíquia não existia. De coração partido, Tatsumi sentou-se sozinho naquela noite, lamentando a perda de seus amigos, percebendo que nunca seria capaz de trazê-los de volta. Shio então se aproximou dele, repousou suavemente sua cabeça em seus seios e o consolou. Na manhã seguinte, Leone decidiu levar Tatsumi aos bairros pobres para mostrar-lhe o lugar, mas eles foram rapidamente perseguidos por um grupo de capangas que estavam atrás de Leone por ter enganado eles, roubando-lhes dinheiro. Enquanto isso, no castelo, o primeiro-ministro sacana e manipulador instigou o imperador da geração Z, que estava sob lavagem cerebral, a concentrar todos os esforços em eliminar o Night Raid, pois eles haviam eliminado muitos de seus aliados-chave. O primeiro-ministro sugeriu que, já que a polícia imperial falhou em capturá-los, era hora de trazer a General Esdeath, a mulher malvada em posse da relíquia de gelo, para exterminar os membros do Night Raid. De volta aos bairros pobres, depois de fugir dos capangas, Tatsumi percebeu que tinha se separado de Leone e estava completamente perdido, o que o deixou apavorado. Felizmente, ele esbarrou em uma garota chamada Seryu, uma oficial imperial e portadora de uma relíquia que se assemelhava a um animal de pelúcia. Vê-la fez Tatsumi lembrar-se de Ugur, o chefe da polícia imperial que ele havia eliminado anteriormente. Seryu então ofereceu ajuda a Tatsumi, guiando-o de volta ao lugar onde ele havia se perdido de Leone. Após seu gesto de bondade, Seryu correu para continuar fazendo suas boas ações, mas ao fazê-lo, lembrou-se de seu chefe e mentor caído, Capitão Ogre, que a havia treinado. Impulsionada por raiva e vingança, ela jurou que nunca perdoaria o Night Raid e que os derrubaria, mesmo que fosse a última coisa que fizesse. Poucos dias depois, Leone e Tatsumi foram enviados em uma missão para derrubar uma organização criminosa que drogava garotas e as usava como brinquedos. Chegando ao local, eles espiaram do telhado e viram garotas estendidas, destruídas por pesados medicamentos. Sem hesitar, eles atravessaram o telhado como homens-morcego, trazendo o inferno para os homens responsáveis. Naquele momento, Tatsumi cortou um homem ao meio, enquanto Leone perfurou o estômago do líder com seu devastador golpe de Saitama de One Punch Man, encerrando a operação vil de maneira brutal. Enquanto isso, Sheila e Mina estavam em uma missão própria quando inesperadamente encontraram Shiryu empoleirada em um galho de árvore, esperando por elas como uma predadora insana. Seryu, ainda fervendo de raiva pela morte de seu mentor, o chefe da polícia imperial, atacou sem aviso. Mina rapidamente atirou nela, mas o artefato de Shiryu, um inocente bichinho de pelúcia, transformou-se em sua forma monstruosa e interceptou as balas. Percebendo que não seria uma luta fácil, Sheila desembainhou suas tesouras gigantes e Mina se preparou para a batalha. Sheila conseguiu então cortar o relicário bestial de Shiryu, mas para o horror delas, a criatura tinha poderes regenerativos, tornando quase impossível derrotá-la. Ao comando de Shiryu, o animal criou braços musculosos enormes e avançou contra Sheila, lançando uma enxurrada brutal de socos. No entanto, Sheila os desviou com suas tesouras, mas a fera implacável continuava vindo. Vendo uma abertura,
Mina saltou no ar, disparando um míssil na criatura, mas ela rapidamente se regenerou mais uma vez. Percebendo que a luta não estava indo a lugar algum, Sheila decidiu enfrentar Shiryu sozinha enquanto Mina se concentrava no animal implacável. Depois de uma intensa troca de golpes, Sheila conseguiu cortar um dos braços de Shiryu, mas em vez de desacelerar, o braço cortado brotou armas e Shiryu disparou um tiro diretamente em Sheila. Em uma fração de segundo, Sheila desviou a bala com suas tesouras e cortou mais fundo no outro braço de Shiryu, incapacitando-a ainda mais. Sentindo que estava perdendo a batalha, Shiryu recorreu ao seu último trunfo. Sabendo que isso poderia fazer Koro, sua relíquia, superaquecer e desligar, ela ordenou que entrasse em modo Berserk. Com um rugido estrondoso, Koro transformou-se em um monstro gigantesco e aterrorizante, agarrando Mina em suas mãos colossais e apertando-a até tirar sua vida. Quando parecia que Mina estava perdida, Sheila chegou a tempo, cortando as mãos monstruosas de Koro e libertando Mina de uma morte certa. No entanto, a vitória durou pouco. Quando a poeira começou a baixar, Shiryu revelou uma arma escondida em sua boca e disparou um tiro direto no coração de Sheila. Cambaleando com o ferimento fatal, Sheila caiu no chão, e em seu estado enfraquecido, Koro despedaçou seu corpo superior com os dentes, obliterando Sheila em um instante grotesco e comovente. Mina, em choque e horror, mal conseguiu escapar da cena. Mais tarde naquela noite, Mina retornou ao time e deu a devastadora notícia da morte de Sheila. Todo o time foi consumido pela tristeza, mas ninguém mais do que Tatsumi, que estava enfurecido e pronto para vingar-se de Shiryu imediatamente. A equipe, no entanto, insistiu para que ele não agisse precipitadamente e que planejasse antes de qualquer ação. Naquela noite, Tatsumi foi assombrado pelas lembranças de Sheila, recordando sua bondade e os momentos que compartilharam. A sua tristeza era tão profunda que parecia que o espírito dela ainda estava com ele. Quando o sol nasceu, a tensão apenas aumentou. A General Esdeath, a líder sádica em posse da Relíquia de Gelo, chegou à capital montada em seu dragão. Esdeath retornou ao jovem imperador para dar relatórios e então prometeu localizar o Night Raid e eliminá-lo sem demora. O imperador, que deveria estar no ensino médio, considerou que ouro não seria recompensa suficiente se ela conseguisse. Então perguntou o que ela queria em troca e ela respondeu que queria um belo jovem que a amasse e a aplaudisse até não conseguir mais andar chocando-os. O jovem irmão perguntou a ela se ela queria o primeiro-ministro, mas ela recusou, dizendo que ele era muito velho e poderia morrer durante uma sessão intensa de desenvolvimento de trama. O velho violado perguntou quais especificações ela queria então, e ela respondeu que as anotaria e as apresentaria em tempo oportuno. Enquanto isso, Mine teve dificuldade em comer no esconderijo do Night Raid devido ao seu ferimento, então Akame se ofereceu para alimentá-la. Tatsumi ficou surpreso que, mesmo após a perda de Sheila, ela ainda estava tão calma como sempre. Então, ele concluiu que o trabalho deles não era para os fracos. Ao mesmo tempo, na capital, Esdeath se encontrou com seus homens e lhes deu uma missão secreta que seria revelada mais tarde. Mais tarde naquela noite, Tatsumi encontrou Akame com alguns lanches, e enquanto o cara pensava que ela estava apenas tentando comer lanches à noite, logo percebeu que ela estava tentando levar o lanche favorito da Sheila para o túmulo dela. Akame tagarelou por um tempo sobre como continuaria a lembrar de Sheila, mas Tatsumi expressou sua surpresa por ela ainda estar tão composta após perder sua amiga, dizendo que provavelmente já estava acostumada com algo assim. Isso provocou uma reação imediata de Akame. Ela agarrou suas roupas e gritou com ele por ter dito algo insensível e estúpido. Percebendo a besteira que fez, ele deu um soco no próprio rosto, chocando Akame, que se perguntou quem era esse idiota. Então ele pediu desculpas e prometeu a ela que não morreria até que trouxessem uma nova nação. No dia seguinte, enquanto ambos treinavam, ele avançou contra ela, mesmo que ela estivesse dando uma surra nele. Mas Bulat apareceu de repente com um soco no rosto nojento dele, ensinando-o a sempre estar atento ao seu entorno em uma batalha real, já que nunca se sabe onde um inimigo pode estar escondido. Bulat logo começou a treiná-lo e Akame observou ao lado. Enquanto isso, em uma parte diferente da cidade, enquanto um ex-funcionário político aposentado, desinformado e miserável, e sua filha retornavam à capital do Império, eles foram subitamente atacados pelos subordinados de Esdeath. Após espancar brutalmente os dois fracos e seus homens com gelo, os capangas de Esdeath espalharam panfletos no local, indicando que isso foi feito pelo Night Raid. Na cena seguinte, Nadienda relatou que Esdeath havia retornado, e então encarregou Leone de viajar para a capital para observar suas ações. Isso deixou Leone feliz por essa ser sua oportunidade de se vingar dela. Além disso, Nadienda informou sobre os assassinos que atacaram o oficial político que poderia ter sido instrumental na reforma de sua nação, já que ele era contra o primeiro-ministro. E então disse que não podiam permitir que mais homens como aquele morressem. Então ela lhes deu a missão de proteger os outros dois oficiais que ainda estavam vivos. Bulat e Tatsumi foram para um navio onde estava um dos oficiais, enquanto Akame e Lubbock foram proteger o local.
Depois de um tempo desfilando pelo navio e se sentindo inútil, Tatsumi de repente começou a ouvir o som melodioso de uma flauta. Enquanto isso, Leone espionava Sdith do topo de um telhado e enquanto pensava em atacá-la já que Sdith parecia indefesa, suspeitou imediatamente que a descuidada de Sdith poderia ser uma armadilha. Então recuou imediatamente antes de se tornar a próxima ocupante do céu. Quando a flauta tocou, todos dormiram imediatamente, mas Tatsumi ainda conseguiu pegá-la porque ele era o Goku preso no corpo de Oolong. Ele pensou que devia ser uma relíquia imperial, e assim que lutou para se manter de pé, um dos homens de Sdith, Deidara, apareceu. Uma luta logo começou entre eles, e Deidara imediatamente lançou sua relíquia imperial contra ele. Tatsumi desviou facilmente, mas o bumerangue voltou e o atingiu, surpreendendo-o. Deidara jogou sua arma novamente, e desta vez, Tatsumi avançou enquanto o Belvark o perseguia, pretendendo alimentar Deidara com seu próprio veneno. No entanto, Bulat interceptou de repente e derrubou a arma invasora. Ele então chamou Tatsumi de idiota por pensar que isso funcionaria, sem perceber que estava caindo na armadilha de Deidara. Deidara ficou chocado ao perceber que Bulat também não foi afetado pela flauta, e ele entendeu que Bulat se machucou para quebrar o controle da flauta sobre ele. Quando Bulat se preparou para lutar, ele disse a Tatsumi para observar um mestre em ação, e imediatamente invocou Incursio. Ao mesmo tempo, os outros dois homens de Sdeth atacaram de repente, mas Bulat desviou habilmente seus ataques, surpreendendo Tatsumi, que nunca tinha visto alguém lutar no nível Saitama. No entanto, ao olhar por cima de Bulat, um dos vilões apareceu e parecia conhecer bem Bulat. Virando-se, Bulat percebeu, chocado, que era o General Liver, sua cabra. No entanto, Bulat imediatamente sacou sua arma e se preparou para lutar. Ao mesmo tempo, Liver também revelou seu relicário imperial, o Marlin Negro, um relicário que permitia ao portador manipular qualquer líquido dentro do alcance livremente. Como estavam no meio do mar, esse era o melhor cenário para usá-lo. Liver imediatamente controlou uma grande massa de água e atacou Bulat, mas Bulat conseguiu resistir. Vendo isso, o flautista chamado Nial tentou tocar sua flauta novamente para enfraquecer Bulat, mas Tatsumi rapidamente interveio e o atacou para detê-lo. Isto é seguido por uma série de trocas acaloradas que Tatsumi conseguiu suportar apesar da velocidade insana de ataque do cara loiro. No entanto, o cara logo ganhou vantagem e desferiu um golpe, chocando-o. Liver convocou novamente uma grande quantidade de água com seu relíquia imperial e lançou um ataque chamado Serpente do Desfiladeiro, mas Bulat cortou-o com sua lança. No entanto, isso apenas o colocou na posição que Liver queria que ele estivesse, e então Liver rapidamente o atacou de novo, quebrando sua máscara no processo. Além disso, Bulat permaneceu resiliente e não ia desistir tão facilmente. Percebendo isso, Liver desencadeou um ataque mais poderoso, que sobrepujou Bulat, mas ficou chocado quando Bulat voltou, carregando um ataque contra ele. Ele teria sido atingido, mas Niel imediatamente pulou para salvar a pele de Liver. Enquanto isso, esse idiota chamado o protagonista já estava deitado inutilmente no chão após ter sido espancado sem piedade, e pediu desculpas a Bulat por ser um inútil. No entanto, Bulat encorajou-o, dizendo que ele fez bem em sobreviver tanto tempo com uma relíquia. Agora, a incursão de Bulat tinha sido desativada, pois tinha recebido muitos danos, e Liver se gabou de que já era o vencedor, pois o destino de Bulat estava decidido. No entanto, Bulat disse-lhe para parar de se vangloriar, e apontou que o nariz e as orelhas dele já estavam sangrando também, o que significava que ele também não estava em condições de usar a relíquia, surpreendendo Liver por ele ter percebido isso. Liver então imediatamente assumiu o papel de um vendedor irritante e tentou vender-lhe a ideia de juntar-se ao exército de Sdith, mas Bulat disse a ele que preferia não se masturbar do que se juntar a eles. Enquanto se preparavam para lutar novamente, Liver imediatamente se injetou com alguns esteroides, enquanto Bulat decidiu ficar natural. Eles se atacaram e refizeram a cena de luta de Rokugaku, fazendo Tatsumi se perguntar, já que ele só tinha visto isso em Bulat finalmente acertou um golpe, espalhando o sangue de Liver no ar, mas Liver imediatamente usou sua carta na manga e atacou Bulat com lâminas de sangue. Bulat imediatamente entrou em modo defensivo para bloquear todos os ataques, mas foi atingido por alguns mesmo assim. No entanto, ele conseguiu se manter de pé enquanto Liver caiu no chão, surpreso que Bulat ainda pudesse resistir à sequência de ataques, mesmo tendo ele os fortalecido com a força de sua vida. Bulat de repente começou a sentir muita dor, e Liver revelou que o frasco que ele tomou também continha uma substância venenosa, que agora estava afetando Bulat. Ao falecer, ele disse a Bulat que ele também ia morrer e que o esperava no inferno. Enquanto Bulat ficava mais fraco, Niel começou a tocar de novo e melhorou seu físico, surpreendendo Tatsumi, que imediatamente sacou sua espada enquanto se preparava para lutar, mesmo sabendo que não tinha chance de vencer. No entanto, Bulat de repente disse-lhe para pegar a chave da Incursio, chocando-o. O idiota rejeitou-a, porque Nial disse que ele não estava qualificado,
Mas Bula deu um tapa no seu rosto feio porque estava deixando um inimigo dizer-lhe o que pensar. Ele então começou um discurso motivacional, dizendo que ele podia fazer qualquer coisa em que colocasse sua mente. Tatsumi ficou animado e imediatamente invocou Incurcio, chocando Niao ao ver que Incurcio estava se transformando para se adequar ao corpo de Tatsumi. Depois de se transformarem completamente, eles correram um contra o outro e fizeram um soquinho hostil que lançou Niao contra a parede. Bulat morreu pouco depois e Tatsumi chorou amargamente, prometendo se tornar mais forte e aprender a usar o Incurcio corretamente. Na cena seguinte, alguns idiotas mascarados informaram uma garota chamada Kuromi que ela tinha sido convocada para uma assembleia na capital, e ela se levantou imediatamente, esperando encontrar sua irmã novamente na capital. Alguns dias depois, enquanto Lubok e Tatsumi treinavam intensamente, já que as responsabilidades masculinas agora recaíam sobre eles, Nadiana apareceu e informou que estava partindo para o quartel-general do Exército Revolucionário para entregar as relíquias que acabaram de adquirir. Ela colocou Akan no comando enquanto estava fora e informou-os que estava indo para a sede pedir reforços. Ao ouvir isso, Tatsumi ficou sóbrio e pediu desculpas por ser inútil para a equipe. No entanto, Nadiana contou como a contribuição dele na última batalha contra os três havia lhes dado muito progresso, surpreendendo-o. Leon acrescentou que não queria animá-lo demais, mas Bula uma vez garantiu para ela que Tatsumi iria superá-lo algum dia se continuasse treinando rigorosamente. Tatsumi ficou surpreso ao ouvir tudo isso e, enquanto Nadiana se afastava, ela o incentivou a levantar a cabeça e se tornar o homem que Bula acreditava que ele poderia ser. Enquanto Nadiana se dirigia para o quartel-general, ela raciocinou que precisava fazer algo sobre o fato de Sdef estar montando uma unidade especial de portadores de relíquias. Na cidade imperial, um grupo de 6 portadores de relíquias se reuniu em uma sala, e enquanto desperdiçavam tempo em tela, Sdef apareceu com uma máscara de Halloween de baixo orçamento. Ela imediatamente os desafiou, então começaram a lutar contra ela, mas ela os derrotou facilmente. Kuromi quebrou sua máscara habilidosamente, fazendo-os reconhecer imediatamente que ela era sua nova chefe, General Esdith. Mais tarde, ao saírem, Esdith revelou sua missão e chamou o grupo de Yakkers. Algumas horas depois, enquanto esperavam a comida ficar pronta, Sdef de repente revelou que estava procurando por amor, chocando a todos porque parecia uma feminista excessivamente confiante que não queria homens. Ela também sugeriu que, já que tinham uma relíquia sobrando, que foi obtida de Shio, e sem ninguém para usá-la, deveriam organizar um show para encontrar um portador capaz antes que o primeiro-ministro a reivindicasse como sua. Ao mesmo tempo, Lubbock levou Tatsumi à base secreta e enquanto falavam sobre os novos homens de Esdith e o fato de que ela era assustadora, Tatsumi perguntou por que as pessoas a temiam tanto. Lubbock explicou que Esdith contou como destruiu centenas de milhares de soldados sozinha com seus homens. Ao ouvir isso, Leon agradeceu ao seu deus por não ter sido tão estúpida de atacá-la antes, e se perguntou quantas pessoas ela deve ter mandado para o céu para ganhar aquela aura maligna que tinha. Tatsumi ainda estava curioso sobre o quão perigosa Esdith era, então Lubbock sugeriu que ele se inscrevesse em um torneio de artes marciais por toda a cidade que ela estava organizando, que até tinha um prêmio em dinheiro. No dia seguinte, no torneio, Esdith estava entediada com as várias lutas, já que todos lutavam como galinhas. Mas assim que chegou a vez de Tatsumi, ela imediatamente ficou intrigada com a habilidade dele, achando que talvez tivesse encontrado o cara que atendia ao padrão dela. It should have been me, not him! It's not fair! Depois que Tatsumi foi declarado vencedor, ela entrou na arena de batalha e, fingindo querer recompensá-lo, de repente prendeu uma coleira no pescoço dele, declarando que agora ele pertencia a ela. Em seguida, ela o arrastou para longe. Lubbock e Leon levaram essa notícia para a equipe, chocando a Kami, que se perguntou se Esdith já havia descoberto que ele estava na Night Raid. Eles imediatamente começaram a planejar como resgatá-lo. Os Yakkers invadiram uma cidade, deixando-a em ruínas, o que deixou Tatsumi chocado enquanto observava de longe sob o olhar atento de sua nova noiva. Mais tarde naquela noite, enquanto Esdith desfrutava de um banho, Tatsumi se viu contemplando a situação em que estava. Ele decidiu persuadi-la a se juntar ao exército revolucionário. Enquanto organizava seus pensamentos, Esdith apareceu em roupas sensuais, fazendo-o ficar vermelho instantaneamente. Apesar de seus esforços para convencê-la, Esdith o silenciou com um beijo e rapidamente ficou por cima dele para um jogo de movimentos corporais inferiores até falhar. Tatsumi interrompeu, instando-a a juntar-se a ele na luta contra o Império atual ao lado do exército revolucionário. Em resposta, Esdith deu-lhe um tapa, duvidando que ele faria tal sugestão a uma general imperial. Ele ameaçou retirar seu amor se ela se recusasse a alinhar-se com suas crenças, mas em vez de ser dissuadida, ela expressou sua admiração por ele e insistiu que mudaria a sua opinião. Naquela noite, Tatsumi teve dificuldade para dormir porque Esdith estava animada e só queria a sua salsicha. Na manhã seguinte, ele encontrou Kuromi inesperadamente e ficou chocado ao saber que ela era a irmã mais nova de Akami. No entanto, Kuromi afirmou que não via a hora de ver sua irmã novamente para finalmente mandá-la para o inferno, já que ela era uma traidora do Império.
Logo depois, Esdith apareceu e informou que iriam para o Monte Fake caçar bestas perigosas enquanto permaneciam vigilantes em relação aos inimigos. Tatsumi viu isso como sua chance de escapar. Mais tarde, enquanto ele e Wave, um membro dos Yakkers, patrulhavam as montanhas, foram subitamente atacados por bestas perigosas, mas Tatsumi rapidamente ativou Incursion e escapou. Wave logo ficou ansioso ao perceber que o amor de sua chefe havia fugido, e sem hesitar, ativou sua relíquia e partiu em perseguição. Ele encontrou Incursion inesperadamente, mas não sabia que era Tatsumi. No entanto, Tatsumi optou por não lutar e, em vez disso, tentou fugir com o objetivo de transmitir as informações que havia reunido para sua equipe, mas Wave disse a ele que ele não iria a lugar algum. Logo, ele deu um chute poderoso que fez Incursion cair na água, mas Tatsumi aproveitou o momento para desaparecer usando a invisibilidade. Enquanto Tatsumi estava deitado na praia, exausto e esperando que não fosse pego, uma fera perigosa apareceu de repente da floresta, assustando-o pois ele sabia que já estava frito. No entanto, Akame veio em seu socorro porque o monstro podia colher sua vida. Eles voltaram juntos para o esconderijo, onde Tatsumi informou a equipe sobre os Yaffas e suas características únicas. Mais tarde naquela noite, um dos Yakkers, Lord Stylish, que tinha dúvidas sobre a rápida adaptabilidade de Tatsumi, descobriu um método para rastreá-lo, levando os Yakkers à base do Night Raid. Mais tarde naquela noite, enquanto Lion se agachava junto a um riacho para lavar o rosto, ela foi abruptamente atacada e empurrada para a água. Ao mesmo tempo, outro dos ratos de laboratório de Lord Stylish emboscou Lubbock. Ele inicialmente tentou decapitá-lo com seus fios, mas teve dificuldade em fazê-lo, então mudou de tática e moldou seus fios em uma lança, que usou para destruir o monstro. Logo depois, um grande grupo de agentes apareceu e Lubbock fugiu para salvar sua vida. Akame, a assassina de um corte, interveio e rapidamente despachou todos eles para o Nirvana em um único movimento ágil. Um oponente mais forte chamado Toby surgiu, envolvendo Akame em uma batalha feroz. Enquanto isso, em outro lugar, Tatsumi encontrou Kaku-san, o novo usuário da relíquia Êxtase, que lidou com ele sem piedade. Na hora certa, Mine chegou e obliterou o Kaku-san com um único e poderoso tiro de sua grande abóbora. Najenda chegou inesperadamente em uma fera perigosa voadora, acompanhada por dois novos membros da equipe. Enquanto isso acontecia, Akame continuava sua luta contra Toby. E como sua natureza mecânica a impedia de finalizá-lo com um único golpe, ela decidiu cortá-lo em pedaços antes que Lubbock desse o golpe final, perfurando Toby com sua lança com fio. O homem que havia atacado Leone anteriormente tentou emboscar Mine e Tatsumi, mas Leone rapidamente interveio, agarrando-o e aplicando um poderoso golpe de estrangulamento. Os 5 Night Raiders se reagruparam logo em seguida, apenas para se encontrarem cercados por inimigos. Assim que estavam prontos para entrar em batalha, 4 deles repentinamente desabaram devido ao veneno, deixando Tatsumi como o único ainda de pé. Como esperado, as lutas habituais de Tatsumi no combate deixaram-no em desvantagem, mas determinado a proteger seus camaradas, ele se preparou para lutar, embora o cara soubesse que sua bunda fraca não conseguiria fazer muito sozinho. Antes que ele pudesse agir, Susano, um dos membros recém-recrutados do Night Raid, chegou e então desencadeou um ataque devastador nos inimigos, surpreendendo os Yakkers que observavam à distância. Reconhecendo a ameaça representada por Susano, Lord Stylish detonou seus cobaias na tentativa de derrubar Susano com... No entanto, como Susano era uma relíquia viva, ele se regenerou instantaneamente, chocando a todos. Najenda rapidamente localizou a posição de Lord Stylish e ordenou a Susano que o eliminasse junto com os agentes restantes. Percebendo que não havia saída, Lord Stylish tomou alguns esteroides que instantaneamente lhe deram toda a musculatura de que ele precisava. Ele então consumiu seus agentes para aumentar ainda mais suas habilidades, tornando difícil para Susano causar danos significativos. Tatsumi então se movimentou para ajudar, já que era nisso que ele era hábil, mas Akame insistiu em se juntar a ele. Com o esforço combinado de Mine, Susano e a relíquia de espada de Akame, eles finalmente conseguiram derrubar Lord Stylish, jogando-o no chão. Depois, Najenda levou a equipe a um lugar para se esconder até que o exército revolucionário encontrasse um novo esconderijo para eles. Os 2 novos membros da equipe foram apresentados como Chelsea e Susano. Mas Mine e Lubbock imediatamente ficaram com inveja porque sabiam que suas bundas inúteis estavam prestes a ser substituídas. Tatsumi aproximou-se de Susano, conhecido como o Guerreiro de Velocidade Relâmpago, para cumprimentá-lo como um homem, mas logo percebeu que o cara sofria de toque. A equipe perguntou quais eram suas habilidades, e Susano imediatamente demonstrou que era feito como um carpinteiro e empregada doméstica. Enquanto isso, Esdith recebeu o relatório de que Lord Stylish havia sido morto, e ela foi consolar Shiryu, que se sentia péssima por ter perdido mais uma figura de mentoria em sua vida. Esdith disse a ela que se permanecesse ao seu lado, a ajudaria a realizar seu desejo de vingar os entes queridos que lhe foram tirados.
No dia seguinte, Suzano continuou a impressionar a equipe com suas habilidades especiais e utilidade. E enquanto os outros o admiravam, Lubbock estava ocupado odiando porque ele já não era mais o centro das atenções da equipe. Enquanto isso, Chelsea também irritou Mine, transformando-se em um gato e roubando sua comida, após o que começou a provocá-la porque Mine parecia que ia chorar. Em seguida, Leone e Tatsumi foram lutar contra algumas bestas perigosas, e enquanto lutavam, Tatsumi surpreendentemente convocou o auxiliar do Incurcio, deixando Leone imaginando quando ele aprendeu a usar isso. Então ela pensou que ele estava se tornando mais como Bulat pouco a pouco. Depois de derrotar alguns dos monstros intermináveis, Leone pensou em uma maneira mais inteligente de lidar com isso. Ela imediatamente localizou o chefe com seu hack de percepção e avançou em sua direção, derrotando-o instantaneamente. Depois de um mês treinando ativamente para se tornarem mais fortes, Najina perguntou a Chelsea o que ela achava da equipe, e embora ela primeiro reconhecesse que eles eram mais fortes do que sua equipe anterior, ela afirmou severamente que eles precisavam de mais do que apenas força para sobreviver. Ela então falou mal de Shio e Bulat, e disse que eles não sobreviveriam por muito tempo se não se tornassem mais duros. Mais tarde naquela noite, Lubbock, Tatsumi e Mine planejaram como ferrar a garota de língua solta. E Lub teve a ideia de fazer Tatsumi usar a invisibilidade de Incurcio para se esgueirar sobre Chelsea enquanto ela tomava banho e depois empurrar sua cabeça com um balde. Tatsumi tentou fazer isso, mas Chelsea o superou transformando-se em Suzano, enganando-o. No entanto, quando voltou à sua forma real, Tatsumi ficou chocado e se sentiu como um idiota porque tinha se permitido ser Chelsea, não um clube de futebol. Então revelou que toda a sua equipe foi transportada para outro mundo durante o trabalho recentemente, dos quais ela foi a única sobrevivente. Ela não queria que o mesmo acontecesse com eles, por isso foi dura anteriormente. Tatsumi disse a ela que no final das contas, ela era uma garota amável, mas ela jogou água em seu rosto desagradável e ameaçou cortar seus pertences se ele algum dia olhasse para ela novamente. No dia seguinte, enquanto Sdiff e esse cara loiro caminhavam pela cidade, ela foi surpreendida olhando ao redor como uma ladra, e seu assistente perguntou o que estava errado, ao que ela respondeu que sempre procurava inconscientemente por Tatsumi sempre que estava em um lugar com uma grande multidão. O cara então disse a ela que encontraram várias pessoas no exército que se pareciam com Tatsumi e perguntou se deviam providenciar para ela se encontrar com eles. No entanto, Sdiff recusou, dizendo que ninguém jamais o substituiria. Enquanto ela se afastava, o assistente deu um sorriso malicioso, como se estivesse planejando uma rebelião contra ela. Enquanto isso, Nadina de repente parou e se perguntou por que seu peito estava tão pesado. Então ela se perguntou se isso significava que ela se encontraria com Tatsumi em breve, ou se a batalha final contra o Night Raid estava próxima. Além disso, do outro lado da capital, um sujeito desconhecido com dentes extremamente largos estava reunindo bestas perigosas para sua missão. Quem é esse novo vilão? Ou ele é o assistente de Najenda? Comente parte 2 se você quer a próxima parte. Além disso, se você gostou desse resumo, aperte o botão de curtir e inscreva-se neste canal se ainda não o fez para mais resumos incríveis como esse.